Não dá pra dizer que a gente não ia voltar, né, família? É isso, voltamos, certo? E voltamos pra quê? Voltamos pra deixar registrado, talvez, uma das coisas mais iradas que eu já fiz no OBS Studio nesses últimos anos. E eu tô falando das coisas que a gente fez na live, construiu junto. Porque se não fosse a galera do chat, eu também não teria conseguido entregar da mesma maneira ou chegar no resultado que eu tive muita ajuda de vocês. Então, os de verdade a gente sabe quem são, certo? Mas se você quiser, dá tempo de colar na live ainda e participar todo dia de manhã. Só chega junto. E aí é o seguinte, tá vendo essas maluquices que estão passando na tela aí? Exatamente, eu fiz tudo isso no OBS Studio. E como eu disse, como foi um dos maiores desafios que eu fiz na plataforma até hoje, eu acho que seria interessante deixar isso registrado aqui pra mostrar pra vocês que é possível fazer coisas muito iradas com o OBS, principalmente se você tiver um pouquinho de tempo e um pouquinho de ideia torta, que ajuda também a maluquice. E aí, tentando explicar os desafios, o primeiro era fazer um mock draft dentro do próprio OBS. E aí a primeira reação foi, como é que eu vou atualizar essas imagens para elas saírem de acordo com as escolhas? Lembrando que esse mock draft foi feito em parceria com a ESPN, então a gente não podia usar um sistema de uma concorrente, tipo a PFF. Então a gente optou por fazer isso do zero e criar uma board com 50 jogadores e atualizar essas escolhas conforme o Kurt, o Paulo ou o Rafão fossem escolhendo. E esse foi um dos grandes problemas. A engenharia por trás de tudo isso era simplista, então eu fui só substituindo as imagens que já estavam animadas no OBS pelas imagens corretas e fazia elas aparecerem assim que eu apertava um botão na Stream Deck. A live de ontem foi um mock draft. O que eu fiz? Eu fiz 64 imagens, posicionei 32 bonecos, eram 32 escolhas, e fiz todas elas dentro do Stream Deck para elas subirem quando eu fizesse a escolha. Só que aí eu tive que ficar com o Photoshop do lado e salvava em cima do boneco na escolha certa e depois só exibia. Mas não era suficiente. E a gente tinha um desafio maior ainda, que era o draft pra valer. E aí, meus amigos, o bagulho ficou difícil, porque não dava pra fazer 300 jogadores pra aparecerem menos de 100 em imagens do Photoshop. Isso seria um pouquinho de insanidade. E aí eu tenho um pouquinho de juízo nessa cabeça e pensei em outra coisa. Sexta-feira, primeiro que não é um mock, então é pra valer, e são as escolhas de segundo e terceiro round. É o segundo dia do draft, segundo e terceiro round. Então são pelo menos 102 escolhas. O que isso implica? Implica que eu não teria esse tempo todo para ficar fazendo imagem. O que a gente fez no começo da live foi usar um esquema que chama Sheets.io, que ele lê específicas células de um Sheets específico, de uma planilha no Google, e ele transforma isso em dados dentro do PC. Tudo que você tá vendo aqui são dados que vão ser alterados, e é isso que eu vou testar agora. Eu vou agora gerar as imagens, que eu vou ter que fazer um banco de dados de imagem, com player, com time e com college, e aí depois eu vou atualizar a planilha, e assim que ela atualizar, ela vai jogar aqui. E assim, o resultado ficou muito, muito, muito maneiro, porque basicamente saía a escolha na transmissão gringa, ou a escolha em algum outro portal já confirmado, ou até mesmo no NFL.com, eu trocava os dados na planilha, isso atualizava dentro do OBS, e eu só exibia aquelas informações como uma operação de TV. Bem. Bom, vamos ver a escolha já. Aí sim. Isso, aí tem jeito, né? Quando ele traz um... Aqui já saiu. Um dos meus jogadores favoritos dessa classe, no sentido de não ser o melhor jogador. Caramba, Gui, você tá fazendo com a gente, né? Vamos lá. Vamos lá. E Jalen Milroe! E aí, falando um pouquinho de parte técnica, porque eu acho que é maneiro deixar bem explícito que foi usado para ajudar quem precisa, obviamente, saber como é que funciona isso. Eu usei o Sheets.io para fazer a comunicação entre a planilha e as coisas do OBS, o Move para fazer a entrada e saída dos elementos, o Advanced Scene Switcher, que é um outro plugin para fazer algumas automações dentro. Então, quando eu apertava um certo botão, eu colocava uma coisa na tela, quando eu apertava outra, eu tirava outra coisa da tela, e isso é graças a esse plugin. Então, assim, um software fora do OBS e 2 plugins dentro do OBS para fazer funcionar esse sistema maluco que vocês estão vendo aí. E talvez uma das coisas mais legais que eu possa deixar aqui para vocês é que eu precisei pensar como operador, designer e, entre aspas, programador aqui, para fazer funcionar tudo dentro do OBS e ainda operar essa live quando ela fosse pro ar. E tudo isso talvez uma semana antes de acontecer, então a gente tinha um desafio um pouquinho grande, mas deu tudo certo e eu acho que o resultado foi uma das coisas mais legais que eu já fiz até hoje. E provavelmente eu vou usar esse sistema em outras lives, porque isso tá pronto dentro do OBS. E é isso, no fim fica como um grande aprendizado aí do que dá para fazer com o OBS
OBS, além do próprio resultado que tá no canal da NFL Brasil, então se você quiser ver lá, tem os linkzinhos aqui em cima pra você fazer isso. Fica também, obviamente, o exercício de pensar em coisas maneiras pra se fazer com o software que é de graça, com os plugins que são de graça. Tem a possibilidade de criar coisas divertidas e bem diferentes, bem dinâmicas dentro de uma live, que não precisa ser só câmera parada e gente falando, tá ligado? Pode ter um bocado de interação feita por nós, humanos, dentro dessa parada, certo? Pra fechar, eu acho que cabe dizer que transformar o caos em coisas criativas, interessantes e dinâmicas é uma das paradas que me empolga, certo? Então, por favor, mais desafios, vambora. O OBS Studio tá aí pra gente aprender, usar um monte de plugin que existe, fazer coisa interessante dentro dele, certo? Deixa o like, se inscreve no canal e eu volto, eu espero que não depois de tanto tempo, com mais coisa interessante aqui. E é isso. Me acompanha nas lives, vem comigo. Valeu, falou.